Enquanto as crianças estão saindo, os irmãos podem abrir no Salmo 123. Queridos, essa caminhada nos Salmos de peregrinação tem sido muito especial, não é verdade? Domingo passado nós vimos o Salmo 122, como foi incrível ver, né, e compreender o contexto lá do salmista chegando, israelitas chegando em Jerusalém para adorar ao Senhor e por que estavam indo para Jerusalém. E hoje nós veremos acerca de uma canção dos desesperados, né? Pessoas que passam por angústias, provações, dificuldades, como nós também. E aí, como que nós devemos buscar ao Senhor? Esse salmo vai nos ensinar sobre isso. Eu gostaria de perguntar para você, onde que você busca socorro quando você enfrenta uma situação de angústia e desespero? Aonde que você busca socorro nesses momentos tão difíceis para a sua vida? Esse Salmo 123, conforme eu mencionei, é um salmo de peregrinação, quando os israelitas voltavam para Jerusalém. Eles voltavam indo para as festas, cantando esses salmos. E esse salmo aqui, ele está pedindo a libertação do desprezo e da zombaria. Desprezo porque talvez eles estão indo adorar a Deus. Interessante que talvez eles estavam sendo desprezados justamente por isso, por saírem dos locais que eles estavam, indo adorar o Senhor. Lembra antigamente quando você andava com a Bíblia na mão e aí as pessoas falavam na rua, lá vem o crentinho, né? Lá vai o crente, né? Justamente você está indo adorar a Deus e sofre um desprezo, sofre uma zombaria. Esse salmo mostra que esta oração, ela surgiu de uma angústia, ela surgiu de uma perseguição. O Salmo 124, que na permissão do Senhor veremos domingo que vem, ele mostra que o povo foi quase consumido, foi quase afogado em sofrimento. Eles estavam passando por situações difíceis. Então esse salmo é uma oração de um povo humilde, que confia em Deus, que clama a Deus, que Deus seja misericordioso e que eles consigam passar então por esse processo desse desprezo dos orgulhosos. O povo de Deus confessa que está esperando em Deus. Deus, nós esperamos o Senhor e nós clamamos pela sua misericórdia. Veja o que o Salmo 123 diz. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus, assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Nos instrua, abra os nossos olhos para vermos as maravilhas da sua lei e que possamos sair daqui transformados, com um coração mais parecido com o de Jesus e que possamos viver para a sua glória com fidelidade, mesmo diante do sofrimento. É no nome de Cristo, de Jesus, que nós oramos. Amém. Perceba que no versículo 1, o salmista, ele ora e uma oração a ti, Senhor, levanto os meus olhos. E no versículo 2, ele fala como os olhos dos servos e das servas estão atentos ao seu Senhor e à sua Senhora. Aí ele já diz, assim também os nossos olhos. Então é interessante que parece que essa canção aqui envolvia o dirigente, envolvia o coro e envolvia toda a congregação. E aí o que eu gostaria que a gente fizesse agora? Eu gostaria de a gente ler esse salmo aqui dividido em 3 partes também. Eu vou ler o versículo 1, e aí eu vou pedir para os irmãos, eu não quis colocar a palavra voluntários ali, né? A palavra voluntário parece que a gente serve ao Senhor se der, né? Se der eu vou lá e eu tenho um ministério, né? E aí entre as palavras eu preferi botar ali engajados, então se você tem um ministério, se você serve ao Senhor em algum ministério, você leia junto comigo o versículo 2, versículo 2. E aí toda a congregação, nós leremos juntos o versículo 13 e 4, ok? Então vamos lá. A ti levanto os meus olhos, a ti que estás entronizado nos céus. Vamos lá?
como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos da serva estão atentos à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, até que ele tenha misericórdia de nós. Toda a congregação, vamos lá? Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Já estamos fartos de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. O que esse salmo aqui vai nos ensinar? Esse salmo vai nos ensinar que mesmo em meio ao desprezo e angústia, levante aos olhos ao rei, viva como servo e espere com humildade pela misericórdia que só ele pode dar. Então, enquanto você estiver enfrentando desprezo e angústia, o que você deve fazer? Levantar seus olhos ao Senhor, viver como servo e esperar com humildade pela misericórdia que só o Senhor pode dar. Ele começa, então, no versículo 1, falando exatamente isso. Levanto os meus olhos a ti que ocupas o teu trono nos céus. Interessante que no Salmo 121, que nós vimos, o salmista, ele olha para os montes. E agora no Salmo 123, os seus olhos estão direcionados a quem? Ao Senhor. Especificamente a Deus. A sua esperança está no Senhor. E o texto diz acerca desse Deus majestoso, que ocupas o teu trono nos céus. Um Deus que governa, um Deus que reina, um Deus que sustenta, um Deus que é poderoso, um Deus que não é fraco, um Deus que está assentado no seu trono e tem o controle de tudo que acontece na nossa vida. Então, olhar para o Senhor, no contexto dos Salmos e para as nossas vidas, olhar para o Senhor significa que você confia nele e que você entrega os seus problemas a ele. Então, quando o Salmo diz, olhe para o Senhor, levanta os meus olhos para Deus, significa o quê? Que eu estou olhando para Deus porque eu confio nele. E eu entrego os meus problemas a ele. E é interessante que o Salmo, eles passavam muitos sofrimentos, obviamente, desprezo, conforme a gente viu, zombaria, mas eles estão colocando problemas deles na perspectiva correta. Veja que interessante. Eles estão pegando o grande problema que eles estão enfrentando, mas eles estão botando em comparação a quem? A um Deus que reina, um Deus majestoso, um Deus grande, um Deus exaltado. E aí aquele problema que era grande, como é que ele ficou agora? Pequeno, perto desse grande Deus. Então, Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, olha que interessante. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por fora ele está como? Como que ele está por fora? Está desgastado. Mas o seu espírito, como é que ele está por dentro? Renovado, dia após dia. Por quê? Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha o que o apóstolo Paulo fala, ele que passou por severos problemas, por severas dificuldades, e ele analisa, ele define o seu sofrimento. Como que eram os sofrimentos que ele passava? Leves e momentâneos. Ele veio, uma hora ele vai embora. Pode ser que dure 2 anos, mas ele vai embora. Pode ser que ele dure 10 anos, mas ele vai embora. 30 anos, mas ele vai embora. Porque os sofrimentos que eu passo são leves e momentâneos. Então ele vai fixar os seus olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê, os problemas, é transitório, mas o que não se vê é eterno. E ele fala ainda em Romanos capítulo 8, 18, considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória em que em nós será revelada. Então, olha as lições que os Salmos e através do apóstolo Paulo têm passado para nós. Tem irmãos aqui que passam por severos problemas, grandes, dolorosos,
difíceis, anos após anos, mas olhar para esses sofrimentos e falar: isso aqui é leve, isso aqui é momentâneo, isso aqui não pode ser comparado com a glória que será revelada. Então, quando o salmista ele está sofrendo desprezo, está sofrendo zombaria, está sendo perseguido, ele coloca o seu sofrimento numa perspectiva que ele tem que colocar, que é diante desse majestoso Deus. E aí o seu problema, ele se torna pequeno. Às vezes eu falo para Má, falo para as crianças também, né? Às vezes está com uma dor, ai, 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 que dor, que dor, que dor. Eu falo, deixa eu provocar dor em outro lugar e mais forte, que essa dor vai deixar de ser tão importante assim. Não, não, tá bom, eu lido com ela. E aí, às vezes, quando a gente passa no mundo adulto, a gente passa problemas diferentes do que as crianças. No mundo adulto, são outros problemas. E aí, geralmente, eu falo, eu e a Má, quando a gente está enfrentando algumas dificuldades, a gente fala assim, pelo menos, não está acontecendo isso aqui de pior, né? Isso nos ajuda a entender a perspectiva do problema. A gente passa uma dificuldade e você olha para o problema, puxa, mas poderia ter acontecido muito pior. Aí você começa a desenvolver um coração grato. Obrigado, Senhor, que o Senhor está me preservando de algo até mesmo pior. E aí a gente tem que olhar para o problema em comparação com o nosso grande Deus. Então eu quero que você faça algo agora, tá bom? Eu quero que, se você quiser, até melhor, anotar talvez aí no teu grupo do WhatsApp, que é só você, né? Você só entende com você mesmo, aí você criou um grupo só para você, né? E aí você pode anotar lá no seu grupo do WhatsApp, ou anote num papel, ou reflita se a sua memória é boa. Eu quero que você aliste os seus 3 maiores problemas. Se eu fosse perguntar agora para você, meu irmão, quais são os seus 3 maiores problemas? Eu quero que você mencione, eu quero que você visualize eles. Isso, isso, isso. Faça isso então nesse momento. Anota eles, ou pense, reflita aí nos seus 3 maiores problemas. São grandes, são difíceis talvez de resolver, você já tentou resolvê-los? E parece que entra ano e sai ano, ou intensidade, né? Nem entra ano e sai ano, talvez só a intensidade já parece que são vários anos, né? Então, algumas lições antes de olhar para os problemas. Olhe para Deus. Antes de olhar para as pessoas, antes de olhar para as circunstâncias, a ti levanto os meus olhos. Obviamente, é o problema que está gerando esse olhar para o alto. Mas antes do salmista olhar para os problemas, o que ele está fazendo? Ele está olhando para Deus. A segunda lição é, quando olhar para os problemas, olhe para Deus. O salmista ele está vendo as suas dificuldades, obviamente, mas ele está fazendo esse exercício. Eu preciso olhar para Deus. Nos processos de aconselhamento, às vezes alguém fala assim, eu não sei se eu tenho maturidade, eu não sei se eu estou olhando para Deus, eu não sei se eu estou confiando em Deus. E aí, geralmente, eu falo, uma das evidências que você está preocupado com a sua vida cristã é o fato que você pediu aconselhamento. Se você quisesse viver da forma que você acha, que você entende do seu próprio coração, você não estaria nem preocupado em procurar um conselheiro, abrir a sua vida, falar assim, eu estou com um problema aqui, eu gostaria de uma perspectiva bíblica à luz daquilo que eu estou passando. Então, o fato de você já fazer isso com algum conselheiro, você já buscar auxílio, já está mostrando que você deseja viver para a glória do Senhor. Então, quando olhar para os seus problemas, faça o quê? Olhe para Deus. Coloque esses problemas que você alistou na perspectiva com Deus, diante de Deus. E em terceiro lugar, em tempos de angústia, olhe para Deus. Em tempos de desprezo, em tempos de oposição, em tempos de injustiça, nossa primeira reação deve ser olhar para cima e não olhar para os lados onde tem uma barra de ferro para resolver já na violência. É olhar para Deus. Então, a primeira lição é levante seus olhos para Deus. Em segundo lugar, o que esse salmo nos ensina? Vive em postura de servo diante do Senhor. Olha o versículo 2. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Conforme eu mencionei, esse salmo ele começou na primeira pessoa do singular. A ti levanto os meus olhos. Agora ele mudou para a primeira pessoa do plural. Nossos olhos estão atentos ao Senhor.
E aí, conforme eu mencionei, talvez era uma oração, uma canção que começou com o sacerdote, começou com o levita, passou pelo coro e a congregação toda louvando a Deus. Imagina, né, toda aquela procissão, né, coisa mais linda, louvando ao Senhor. Os que pertencem a Deus, mesmo num estado de profundo sofrimento, eles conhecem com humildade o seu estado de dependência. Aqueles que são servos de Deus, mesmo quando estão sofrendo, eles reconhecem que eles dependem de quem? De Deus. E ele usa aqui uma imagem muito forte. Ele está falando como servo, está olhando para a mão do seu senhor, e a serva está olhando para a mão da sua senhora. Nós também, mesmo sofrendo, nós estamos olhando para quem? Para a mão do nosso Deus. Nos países do Oriente era comum os senhores transmitirem ordens com pequenos gestos. Você já viu isso nos filmes? Pequenos gestos com as mãos. Então os servos estavam olhando para quê? Para a mão. Porque através da mão do seu senhor vinha instrução. E não apenas isso. Através da mão do seu senhor vinha provisão também. Então vinha tanto a instrução como também a provisão. Os servos dependiam da mão do seu senhor. Então o servo ele precisava ficar atento para receber tanto instrução como também provisão. Então o Salmo mostra que esses servos e servas, eles estão num contexto de sofrimento, não apenas aguardando ordens de Deus, mas eles estão aguardando o quê? Alívio. Senhor, o Senhor pode interromper o sofrimento que eu estou passando. O Senhor pode, com um gesto apenas, levar alguém para a eternidade. O Senhor pode até mesmo trazer alguém dos mortos. O Senhor pode ressuscitar alguém. O Senhor pode fazer com que fulano faça o telefonema. O Senhor faça com que o Beltrano escreva o e-mail. O Senhor consegue fazer com que aquela pessoa converse com aquela outra que eu estou precisando. O Senhor tem poder para isso. Então esse salmo mostra que mesmo em contexto de sofrimento, a lealdade dos servos está ao Senhor. E essa lealdade, irmãos, é inabalável. Quantas pessoas você conhece em nós mesmos, ok? E nós mesmos. Quando nós estamos sofrendo, às vezes a gente questiona se Deus é Deus mesmo. E se nós devemos continuar servindo a Deus mesmo. E aí a gente pergunta, o que eu estou ganhando com isso? Estou buscando agradar o Senhor e só estou me lascando. Só está acontecendo coisa ruim. O que eu estou ganhando em buscar ser um servo fiel? O que eu estou ganhando em buscar ser uma serva fiel, piedosa ao Senhor? Esse salmo nos mostra que mesmo em contexto de sofrimento, a lealdade ao Senhor é inabalável. Senhor, o chicote dos inimigos, Senhor, pode estralar muito mais forte no meu lombo, mas os meus olhos continuarão olhando para o Senhor. Senhor, a enfermidade pode intensificar. Senhor, o Senhor pode levar as pessoas que eu amo. Senhor, os problemas podem aumentar, mas os meus olhos estarão firmes no Senhor. Porque eu não o adoro pelo que o Senhor me dá. Eu o adoro por quem o Senhor é. O Senhor reina, o Senhor está no céu e os meus olhos estarão no Senhor. Mesmo que a chama, mesmo que a intensidade dos problemas intensifique, eu não vou escolher, Senhor, mudar de lado. Eu não vou negociar com o time rival. Eu não vou pular um muro, porque eu faço parte da sua família. A minha lealdade é ao Senhor. Por isso, Senhor, eu peço humildemente, traga alívio, tenha misericórdia, olha para o teu servo. Mesmo que os problemas permaneçam, eu continuarei sendo leal a ti. Será que a gente pode dizer isso hoje, irmãos? Para aqueles teus problemas, você alistou. Mesmo que esses problemas permaneçam, Senhor, eu continuarei sendo leal, Senhor. Continuarei clamando por misericórdia. Continuarei clamando por alívio. Mas eu continuarei sendo leal ao Senhor. Então olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor, esperando pela direção de Deus, para agir, para falar, para reagir, para seguir.
está sofrendo. A tua vontade, o que seja feita a sua vontade, não a minha. Não é o que Jesus falou? E a gente entende bastante isso, porque quando nós estamos sofrendo, o que a gente quer fazer? A gente já tem todo um plano de ação, né? A gente já sabe como é que a gente vai cortar, como é que vai triturar, como é que vai fazer sofrer, como é que vai fazer pagar com a mesma moeda. A gente fala, Senhor, está tudo isso no meu coração, mas, Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, olhe para o Senhor esperando pela direção de Deus, a mão, o movimento, aquilo que Deus vai fazer. E aí eu gostaria de perguntar para você que resposta você dá para Deus quando você está sofrendo. Você responde para Deus de forma indiferente, com indiferença? Tanto faz, nem me preocupa, né? Nossa, mas estão os problemas. Sabe aquela frase que eu não concordo com ela. Fulano não veio pelo amor, fulano vai vir pela dor. Já ouviu isso? Gente, tem gente que não vem nem pela dor. O chicote estrala, né? Cada vez mais, mas a pessoa não está nem aí, porque ela não é filha de Deus. Aquele que não é espiritual não consegue discernir as coisas espiritualmente. Ele não consegue perceber. Ele olha para nós, que estamos buscando agradar o Senhor, ele fala, ó, o bando de doido lá. E o apóstolo Paulo fala, sim, somos loucos pela causa de Cristo. Vocês não conseguem compreender, porque vocês não são filhos de Deus. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Você não tomou a pílula ainda celestial, né? Lembra do Matrix? Na hora que toma a pílula, o universo abre, né? Você não recebeu o Espírito. Você não consegue enxergar as coisas dessa forma. Então, mas que resposta você dá quando você está sofrendo? Indiferença? Nem se preocupe em fazer a vontade de Deus? Ou você sabe a vontade de Deus e desobedece? Eu sei que é isso aqui que Deus quer, mas eu vou desobedecer da mesma forma. É assim que Deus pensa, mas eu penso diferente. É assim, eu vou fazer, vou falar, vou agir, vou reagir. Ou você reage através de obediência. Uma obediência imediata, inteira, interna. Então, olhe para o Senhor, para guardar a direção de Deus. E quando Deus mostrar, haja. Obedeça a Ele. Em segundo lugar, o cristão não ordena. O cristão, ele depende. Ele não chega no serviço, a partir de agora vai ser assim, assado. Ele depende de Deus. Ele aguarda por Deus. Ele aguarda a ação de Deus. E em terceiro lugar, o Salmo, o que ele nos ensina? Suplique por misericórdia em meio ao desespero. Olha o versículo 13 e 4. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Não há uma certeza de quando esse salmo aqui foi escrito. Talvez ele foi escrito no exílio, mas ele tem um paralelo com o Salmo 120, que é o salmo que começa as canções de peregrinação, onde está um exilado, ele está longe da sua terra, um expatriado, está longe da cidade de adoração, está longe de Deus, longe da intimidade com Deus, e ele fala, então, se ele está no exílio, o autor desse salmo aqui, ele fala, Deus, eu estou cansado de ser humilhado, de ser desprezado. Esses versículos nos ensinam a súplica apropriada no momento de angústia. É clamar pelo quê? Misericórdia. É favor imerecido. Esses dias eu postei 2 histórias da Sarinha, e aí a minha mãe, ela falou, Néias, tem mais uma história aí também, que você não sabe, né? E aí uma dessas histórias é que a minha mãe estava com a Sarinha no mercado, aí a minha mãe falou para ela, Sarinha, você quer ou a Sarinha pediu, não lembro, como é que chama? Cereal. Você quer algum cereal, né? Aí eu quero. A Sarinha pegou, né? Aí a minha mãe falou para ela, pode pegar, Sarinha, pode levar, você merece. A Sarinha devolveu o cereal. E virou para minha mãe e falou assim, ninguém merece nada, vó. Ela devolveu o cereal. Ela está entendendo que tudo que acontece na nossa vida é pela graça. Não é porque eu obedeci, porque eu vou receber. Porque Jó fez tudo certinho. E aconteceu o que com ele? A vida dele foi virada de cabeça para baixo. E aí, no sofrimento, ele pecou. Jó pecou no sofrimento. Lá no final do livro, ele fala assim, eu me arrependo, Senhor. Me arrependo do que eu falei. Tenha misericórdia de mim, me arrependo. Coloca a mão na minha boca, vou parar de falar. Falei demais, Senhor, falei demais. Mas antes do sofrimento, um homem íntegro, justo, se desviava do mal. E essa foi a crise dos amigos de Jó. Falou, mas como, Jó?
Você só pode ter jogado pedra na cruz, quando Jesus estava lá ainda. Você acertou ele, né? Olha tudo de errado que está acontecendo na sua vida. E Jó fala, gente, eu não fiz nada de errado. O livro de Jó está escrito para mim e para você, para quebrar essa nossa mente religiosa. Fez tudo certo, merece. Fez tudo errado, merece punição. Irmãos, nós não merecemos nada. E misericórdia é o quê? Favor imerecido. Clamar por compaixão, um apelo pela graça. Deus não está em dívida conosco. Ah, agora você merece. Puxa, estou em dívida com você. Ah, e o que eu vou fazer por você agora? Pede que eu vou te dar. Não, não, irmãos. Deus não está em dívida com a gente. A gente pode tentar ter a vida mais justa, mais correta possível. Nós não vamos atingir o padrão de Jesus, de Deus. Por isso que Jesus veio ao mundo. Então, ele está cansado do escárnio dos arrogantes, do desprezo dos soberbos. Orgulhosos aqui são aqueles que vivem as suas próprias forças. Eles não dependem de Deus, eles não perguntam para Deus. Eles vão e fazem. Você já passou fases assim na sua vida? Ah, eu vou lá mesmo. Vou tirar essa televisão que eu sempre quis. Vou lá comprar esse carro que eu sempre quis. Vou lá comprar isso aqui que eu sempre quis. Vou casar mesmo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ter filho, então não sei o quê. Vai ser do meu jeito. Orgulhosos, aqueles que vivem segundo as suas próprias forças, não dependem de Deus. Já passamos por isso, não é verdade? Está fazendo a vontade de Deus, está no sofrimento, está na pobreza, as pessoas estão zombando de você, clame a Deus por misericórdia. Sabe o que é triste aqui nesse salmo também? Que eles já estavam sofrendo e ainda eles estão sendo zombados. E, novamente, alguns processos de aconselhamento dói. Irmãos, às vezes dá vontade de chorar quando a pessoa está contando a história dela. Porque ela já está cheia de sofrimento. Ela já chegou no aconselhamento porque ela já tentou de tudo. E ela começa a contar a história dela. E aí ela fala que, às vezes, ela já está sendo levada, né, pelas ondas, ela já está se afogando já. E aí ela conta de pessoas, familiares e amigos, que ao invés de estender a mão para tirar lá do lamaçal, tirar lá da água, o que a pessoa faz? Ela pisa em cima da cabeça. Espera aí que eu tenho que ir para lá. Irmãos, dói. Por isso que a mensagem do texto aqui é: clame ao Senhor para que Deus conceda misericórdia, porque só Ele nos dá. Anote essa frase, guarde essa frase. Deus nos dá aquilo que as pessoas não nos dão. É só Deus. Não espere das pessoas misericórdia. Espere do Senhor. Essa zombaria, esse desprezo no sofrimento, às vezes dói mais do que a dor física, não é verdade? Não era assim com os nossos pais? Às vezes assim a gente poderia chegar para eles: pai, me disciplina, mas não me dá uma bronca. Não dá o discurso, porque dói mais na alma, dói muito mais aquilo que o senhor está falando, né? As suas palavras doem. Pai, está aqui o chinelo, me disciplina, mas não fala, porque o seu discurso dói. Tanto é que Mateus 5:22, ele fala sobre a indiferença e o desprezo, fazer isso com outras pessoas, desprezar alguém, o pecado, né, é considerado, vai ter até uma consequência muito severa, né, o fato de você desprezar alguém. Isso dói. Imagina um dia, teve uma ocasião que aconteceu, a gente estava saindo do mercado, estava eu, um outro pastor, e aí as crianças estavam juntas, e aí eu vi que tinha uma pessoa lá que estava próximo, e eu tentei contato visual algumas vezes assim. Sabe quando você sabe que a pessoa está lá e ela sabe que você está lá? E aí eu faço sempre questão eu já passei muito por isso, às vezes cumprimentar alguém e a pessoa fingir que não viu. É horrível isso, não é? Então, se eu estou longe, eu tento contato visual. Se a pessoa fez o contato visual, eu já dou, e aí, fulano? Já dá aquele, né? Para ter certeza que viu. E se está perto, eu já toco. E aí, como é que tá? Para não fugir, né? Tentei contato visual, não deu. Falei, beleza, eu estava no campo de visão da pessoa. Beleza, tranquilo, sou adulto. Não quer cumprimentar? Beleza, não vou perder o sono por isso. Tava o Samuca e a Sarinha. Olá, pai. Olá, fulano, né? Aí daqui um pouco a pessoa vem passando por nós, estava eu e outro pastor, a pessoa veio passando por nós, acelerou o passo, aí a Sarinha, oi, 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 e falava o nome da pessoa, né? Oi, oi, eu olhando a cena, irmãos, que dor,
Que dor no coração. Porque uma coisa é você ser desprezado. Outra coisa é o seu filho ser desprezado. Não é verdade? Quando a Sarinha, e as crianças têm uma voz forte, né? Aí a Sarinha, oi, deu aquele. Ei, tô aqui! Não vai falar comigo? Aí a pessoa já estava mais lá, né? Virou, oi, ai, não vi vocês. Tudo bem? Como é que tá? Tá bem? A paz do Senhor Jesus sobre você, né? Vai em paz. Irmãos, desprezo é terrível. E a Bíblia nos alerta em Mateus 5:22, tratar alguém com desprezo é complicado, é severo, vai ter consequências. Então esses versículos aqui nos ensinam que a súplica apropriada mesmo no tempo de angústia. Você está sendo desprezado, você está sendo ignorado, você está sendo zombado por alguém. Você fala assim, Deus, e os termos aqui que o salmista fala é o quê? Eu estou o quê? Farto. Eu estou o quê? Cansado. Senhor, eu não aguento mais tanto sofrimento. Então, quando alguém zombar de você, quando você estiver sofrendo por fazer a vontade de Deus, a resposta bíblica não é revidar, mas é clamar por misericórdia e permanecer fiel. Vamos ler juntos? Quando alguém zombar de você, quando estiver sofrendo por fazer a vontade de Deus, a resposta bíblica não é revidar, mas é clamar por misericórdia e permanecer fiel. É você olhar para a circunstância e falar, Deus, a minha vontade é revidar também. Desprezou? Vou desprezar. Falou mal? Vou falar mal também. Não, irmãos, clame por misericórdia e permaneça fiel ao Senhor. O povo de Deus sempre enfrentou ridicularização. Você e eu não somos o primeiro e nós não vamos ser os últimos. Então, quando você estiver cansado, busque alívio e forças em Deus. Está cansado? Está com vontade de jogar a toalha? Vou jogar, Senhor. Eu vou jogar. Está com vontade de jogar a toalha? Eu lembro uma ocasião que a gente estava num severo sofrimento. E aí a gente falou assim, gente, o nosso sofrimento está tão grande, tão grande, tão grande, que a sensação é que a gente está sendo pendurado pelo fiozinho da aranha, sabe? Só um fiozinho assim, não é a teia inteira. É só um fiozinho, essa dependência de Deus. A gente está aqui, Deus, por favor, Senhor, traga alívio, traga alívio. E a tempestade dos problemas levando a gente para lá, a gente para cá, e eu compartilhando, né, isso com algumas pessoas. A gente precisa de alívio, ora por nós. Se levante, não fique calado, se levante, se posicione. E aí alguém pegou e falou assim, se levantou na hora, né? É assim para fazer? Eu falei, tá bom, vou lá pegar água. Aí saiu assim, irmãos, que dor no coração. Você clamando por misericórdia e a pessoa zomba de você. Acontece isso contigo também, não acontece? Quando você fala assim, cara, eu tô no limite. É assim para todo mundo. Você liga para alguém, você pode orar por mim? Cada um com seus problemas. Tô brincando, eu vou orar assim. Cara, na hora que você está precisando de oração e você fala assim, ora por mim, é porque o negócio está feio, não tem piadinha não. Ora, já fala assim, irmão, obrigado por você ligou. Vamos orar agora. Quer que eu vá aí? Sem piadinha, sem brincadeira, a pessoa já está sofrendo. Então, quando estiver cansado, busque alívio e forças no Senhor. O homem foi criado para viver olhando para quem? Para Deus, com confiança nele. Mas a queda foi exatamente o oposto. O homem, ao invés de olhar para Deus, ele olhou para si mesmo. A queda distorceu onde nós colocamos os nossos olhos. A gente coloca os nossos olhos na nossa autossuficiência. Nós buscamos soluções em nós mesmos. Lembra da queda? Serei como Deus, eu vou resolver. Nos tornamos orgulhosos, pessoas que vivem sobre as suas próprias forças. Você já ouviu isso, espero que você não tenha falado, mas você já ouviu isso, eu tenho certeza. Eu posso, eu consigo, eu quero, eu mereço. Já ouviu isso? De vez em quando aparece na TV alguém falando, eu posso, eu consigo, eu quero, eu mereço. Os nossos olhos vão para a aprovação humana, nós tememos ser desprezados. Aí a gente quer agradar as pessoas. A gente tem medo de ser rejeitado. Já compartilhei isso com os irmãos. Foi o primeiro pecado que eu tive que tratar na minha vida. Eu quero ser, não posso alguém me rejeitar. Como que está o semblante do fulano? Será que ele está aceitando? Será que ele está desprezando? Irmãos, é terrível esse pecado. Se você luta com isso, é terrível.
Quando você entende que só tem agora, você não tem mais 20, não sei quantas pessoas a gente tem aqui, né? 20, 30 pessoas. Você não tem mais 20 pessoas, você não tem mais 100 pessoas, você não tem mais 500 pessoas para agradar. Você entende que agora você só tem uma para agradar, e quem é? É Deus. E você já agradou por estar em Cristo. Aí, irmãos, o peso, o jugo do pecado, ele sai, você é liberto. Senhor, eu estou livre agora, porque em Cristo eu já agrado ao Senhor. Nós olhamos para o imediatismo, a gente não sabe mais esperar. Eu já falei isso várias vezes. Antigamente, antes do cartão de crédito, o que a gente fazia? A gente orava. Agora, o que a gente faz? A gente parcela. A gente não quer mais esperar. A gente não quer mais esperar. Nós olhamos para a nossa reação pecaminosa, quando desprezado, a nossa carne quer revidar. A queda nos torna orgulhosos, a queda nos transforma em apressados e ansiosos. Mas perceba que o Salmo, ele termina sem uma resposta, não é verdade? O Salmo não mostra o que aconteceu com o salmista. Mas nós temos uma resposta de um outro sofredor. Outro que sofreu por fazer a vontade de Deus. Cristo é o nosso exemplo perfeito de dependência, de viver em submissão ao Pai, que olhou para o Pai no seu maior sofrimento. Como Abraão olhou, levantou seus olhos e viu a provisão de Deus, o Cordeiro de Deus, como Israel lá no deserto, que ao levantar os olhos para a serpente, eles eram curados. Assim também Cristo nos chama a olhar para Ele, voltar os nossos olhos para Ele. E aí a Bíblia diz lá em João que nós vimos a sua glória. Em Hebreus capítulo 12 fala para a gente correr com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus, não é para as pessoas. É correr olhando para Jesus. Ele é o servo sofredor, que sofreu desprezo, sofreu zombaria e respondeu com confiança ao Pai. Pela fé em Jesus, então, o que Deus espera que a gente faça? Em primeiro lugar, olhe constantemente para Cristo. Saia daqui decidido, os meus olhos estarão em Jesus. Estarão em Jesus. Você pode até chorar algum dia. Fulano, por que você está chorando? Ah, aqui a chapa está quente. Mas você está meio, parece que bem com isso, né? Eu estaria mal, eu teria me matado já se fosse comigo. Não, eu estou bem, estou confiando. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Desprezo, guarde isso, desprezo não é sinal que Deus não te ama. Desprezo não é sinal que Deus não te ama. O desprezo pode ser sinal que Deus se escolheu. Está sendo desprezado? Pode ser um sinal que Deus se escolheu. Jesus foi desprezado. Nós vamos ser desprezados. Em meio ao desprezo, então olhe para Deus. Avalie quando você está sofrendo. Para onde você olha? Olha para soluções humanas. Você olha para a sua autopiedade. Sabe o cachorrinho? Ó vida, ó céus. Né? O cachorrinho, quando quebra a pata, o que ele faz? Ele entra na casinha dele, fica coado, né? Olha, coitadinho de mim, olha o sofrimento, né? Você olha para a vingança, você olha para o salário, você olha para os laudos médicos, você olha para as pessoas próximas. Irmãos, olhemos para Cristo. Olhemos para Cristo. Em segundo lugar, confesse a sua autossuficiência, confesse o seu pecado, confesse a sua forma de fazer as coisas, a sua indiferença, a sua desobediência. Confesse para Deus, Deus, eu tenho pecado contra o Senhor. Nossa, eu estou estudando planilhas, eu estou estudando sociologia, estou estudando comportamento humano. Eu estou deixando de estudar a sua palavra. Estou deixando de me alimentar na sua palavra. Senhor, eu estou correndo para a química. Senhor, eu estou correndo no mercado. Ao invés de encher o meu coração, eu quero encher minha barriga para ficar feliz. Você sabe disso. Quando está sofrendo, a gente vai abrir a porta da geladeira, né? O que tem aqui para comer? Quero comer. Corre para o travesseiro. Tem que dormir, eu tenho que dormir. Ao invés de correr para Jesus, confesse isso. Não é pecado, química não é pecado, comida não é pecado, dormir não é pecado. Só que isso não pode se tornar ídolos no nosso coração. Em quarto lugar, clame por misericórdia. Reconheça que Deus está no trono, você está aos pés dele, então não reaja ao desprezo do mundo como o mundo reage. Não se vingue, não se vitimize. Clame ao Senhor por misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. E por fim, viva sempre em postura de servo. Leia a Bíblia para ouvir a Deus. Ore, dependa de Deus, obedeça prontamente, aguarde o tempo de Deus, aguarde por Ele, mantenha sua fidelidade e piedade,
mesmo ao ser ridicularizado por ser um cristão. Comecei a mensagem perguntando onde que você busca socorro quando você está em angústia e desprezo. O Salmo 123 nos respondeu: eu levanto os meus olhos a Deus, até que Ele tenha misericórdia de mim. Quando alguém perguntar para você, o que você faz quando você está sofrendo? A resposta do Salmo 123 é: eu levanto os meus olhos para o Senhor, até que Ele tenha misericórdia de mim. Assim como um peregrino cansado subia a Jerusalém olhando para o templo, nós corremos a nossa vida cansados aqui também, mas olhando para Jesus. Ele também foi desprezado, escarnecido, zombado, rejeitado, mas fez a vontade do Pai. Então, levante os seus olhos, olhe para o trono, olhe para Cristo, espere pela misericórdia que só Ele pode dar. Quando tudo acabar, lá na consumação, o povo finalmente, nós finalmente veremos Jesus face a face, sem desprezo algum. Então, o Salmo 23 é uma canção dos desprezados. Aqueles que estão em humildade, independência e esperança, aguardando o dia que verão a Cristo plenamente. Amém? Continue na sua jornada, olhando sempre para Jesus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Salmo 123, um salmo tão rico, que nos ensina tanto. Que o Senhor nos ajude, então, ó Pai, a levantar os nossos olhos ao Senhor, estarmos atentos à instrução do Senhor e clamarmos por misericórdia. Que o Senhor abençoe cada coração aqui hoje, cada coração que vai ouvir essa mensagem. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas têm passado por severas dificuldades. E nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor console esses corações, traga alívio, Senhor. Quantas pessoas estão cansadas, estão fartas de tanta angústia. Pai, traga alívio, Senhor, a esses corações, em nome de Jesus. Restaure as nossas vidas, que os nossos olhos, Senhor, possam se manter fixos em Jesus. Que os nossos olhos possam se manter firmes no Senhor, mesmo se o sofrimento intensificar. Nós não conseguimos, Senhor. Nós olhamos para outras coisas. Nós erguemos ídolos nos nossos corações. Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude, então, a adorar apenas ao Senhor. Todos os dias, enquanto estivermos nessa peregrinação até a Nova Jerusalém. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor.